Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é Rose Fênix, da TV Relacionamento e da TV Paradise. Estamos aqui no programa Saúde, Beleza e Bem-Estar, começando mais um ano 2026. Eu espero que vocês estejam assim, maravilhosamente incríveis, cheios de saúde, de energia, para começar o ano com o pé direito, tá bom? E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que com certeza ela vai fazer toda a diferença esse ano com as suas crianças, para você, para nós, para o mundo inteiro, que é a professora Vera Girioli. Tudo bem, Vera? Tudo bem, prazer. Prazer! Olha, novamente aqui na nossa casa, hein? Sim, novamente. Que bom, que né? alegria. Seja bem-vinda, viu? Ótimo, obrigada. Feliz ano novo também, Obrigada viu? para nós, viu? Muita energia positiva. Fala para mim, Vera, como está sendo aí para você esse ano? Você veio com outros projetos que eu estou sabendo, e eu quero que você conte para o pessoal qual é o projeto, o que vai agregar na vida das pessoas e das crianças. Perfeito, conto sim. Então, agora a gente tem Viver para Vencer. Viver para Vencer. Ele está focando em terapias. Terapia ocupacional, a terapia, na verdade, é educacional e emocional. Olha que interessante. E é bem focado mesmo, pode ser crianças, jovens e adultos, e a gente quer também dar qualidade de vida, ajudar nessa dificuldade, ou emocional ou educacional. Essa é a minha nova linha de atendimento agora. Que maravilha. Então, sim. Aí fala uma coisa, como que é a questão da terapia emocional? No caso, as crianças que hoje, por exemplo, hoje eles estão de férias. Tá? Sim. Os pais vão começar a perceber, às vezes, que a criança está muito acelerada, né? Ou está muito triste, chateada, ou está muito isolada. Tem tudo a ver com o emocional ou estou falando besteira? Não, tá certo. Você entende também. Sim, é verdade. Porque, Rose, essa parte, agora nas férias, as crianças, elas se soltam, querem aproveitar o máximo que pode. E, às vezes, a gente tem um outro comportamento na sala de aula. Sim. Diferente lá da casa dele, dessa criança, do jovem. Ah, tem essa também? Tem, porque a gente... Assim, ele consegue ter dois comportamentos. Na sala de aula ele é de um jeito e em casa ele é de outro. Sim, pode acontecer. Porque às vezes, assim, as crianças são... Ou ele é muito quieto, por exemplo, ele pode ser tímido. Tímido. Tá? A timidez também, às vezes, em excesso... torna-se um problema, porque ele não consegue se comunicar, ele tem medo de falar, tem medo de repressão. Certo. Tanto a timidez como a hiperatividade são dois extremos. Sim. A timidez, ele fica muito fechado no próprio universo. Então, assim, ele não está se sociabilizando, não tem um rendimento escolar adequado, ele não tem um comportamento, o perfil dele é muito à parte, por algum motivo, porque a timidez, talvez, é porque essa criança tem medo de crítica, ela não foi muito bem tratada em casa, então quando chega lá na escola, o que ela faz? Ela retrai, ela fica muito quieta, não participa, às vezes nem no intervalo, e a criança já, né, estamos falando agora da fase infantil, hiperatividade, o que acontece? É uma criança que não consegue se adaptar às regras, à normalidade, porque na sala de aula está exercendo responsabilidade, tem horário, tem o momento certo para falar, copiar a matéria da lousa, e às vezes a hiperatividade, as crianças não conseguem ficar tanto tempo sentada, não consegue ficar sem falar o outro, não consegue sem olhar o celular, toda hora, porque assim, a cabeça dele, a mente dele está a mil, então é o jeito dele, então assim, tem que saber quem está, porque assim, quem está próximo é que tem que entender, porque a educação, ela é em casa, a família, os pais, quem acompanha. Conhecimento, ensinamento é na escola. Então, não dá para a mamãe achar que na escola a tua professora vai dar um jeito em você agora. Então, não, vai lá, qualquer coisa, a sua professora que explica. Cada um com seu papel. Seu papel, a educação começa na casa.
né? Em cada família tem que ter essa responsabilidade de ensinar valores, comportamento. E se houver algum distúrbio, a escola, algum comportamento diferenciado, Sim. ela tem que comunicar. Mas comunicar, né, a família de uma forma coerente. Porque existe também, vou estar te falando, o que está acontecendo nas escolas, Sim. bullying. A criança, tanto ela pode passar por bullying, como ela pode praticar o bullying com a outra criança. Sim. O amiguinho também está errado isso, não pode. Exatamente. Então, e aí é onde que entra, então, a terapia emocional da professora Vera Gilioli sim, nesses casos, por exemplo. bom, muito bom você perguntar. O que nós fazemos? Nós temos, primeiro, a gente faz uma avaliação, a gente vai conversar com essa criança logo que, né, eu vou estar deixando também meus contatos. Mas para isso, desculpa te cortar, os pais precisam, sim, reconhecer. Meu filho está precisando de ajuda, né? A mãe, o pai, a avó. Hoje em dia as crianças ficam com o pai, com a avó, com a mãe, né? Então, terceirizados, papá, vai terceirizando, então fica em casa sozinho. Às vezes realmente a avó muitas vezes, né? Sim. Então acaba que fica aqui, fica ali, fica lá. E alguém precisa prestar atenção. Precisa prestar atenção, porque às vezes assim, olha, não precisa muito tempo, mas meia hora, uma hora de qualidade. Você querendo ficar, uma mãe, um pai, alguém que educa, querer ficar com a criança, se interessar, isso já importa, não é assim? E aí, chegou da escola, chegou bem? Foi tudo bem lá, nenhum problema? Como se só ele desse problema, né? Uhum. Então, tá tudo bem, beleza, fez a lição, tá. Pronto. Bom, eu quero ver o seu caderno, vamos acompanhar? Eu quero ver como você está, e aí me conta, teve alguma dificuldade? Porque tem que participar, porque a criança não pode ser mais um filho lá, no meio de tantos, e ele já está grandinho e se vira, então adulto só conversa com adulto, não acha que criança, isso daí é assunto de criança, fala, isso aqui é assunto de adulto, não se intromete não. Então a criança, ela não se sente nem inteirada dentro da casa, e chega lá na escola, às vezes sofre bullying. Sofreu bullying, ele vai retrair, às vezes não vai contar. Ele não conta em casa. Aí ele conta para você, no caso. Então, aí, como a mãe vai chegar e vai ver que ele não está legal, então, quando estiver comigo na terapia, a gente vai poder abranger, a gente vai poder investigar, vou estar fazendo perguntas, né, leves, porque a terapia é uma terapia breve, baseada na psicanálise, para ajudar as situações atuais do momento. Às vezes é uma coisa tão pequena, tá? Porque às vezes a criança ela tem um complexo, principalmente quando chamam ela de muita coisa. Por exemplo, você não aprende, você não sabe nada. Até comparando, você é um burro, não falam isso? E aquilo somatiza, fala assim, somatiza, você faz tudo errado, então ele começa a fazer tudo errado. Ele acorda com uma preguiça, nossa, então ele vai aí ele vai ser assim. Ele vai ser assim porque falam que ele está rotulando seu filho. Exatamente. Esse rótulo. Existe outra coisa que eu quero te comentar, que eu não falei ainda. Sim. Existem um grupo de pessoas que acompanham e aconselham pessoas, e elas dizem que isso essas palavras que as crianças ouvem, pode ouvir do pai, da mãe, da avó, pode ouvir da professora, da diretora, e chama-se lançar sentenças. Isso é uma sentença, porque não ele está condenado. Você é isso, você não faz, você não sabe. Deixa que eu faço. Eu já conheço você. Então, não vai apontar. Você é chorão. Bastante. Já vai chorar de novo. Então, não dá oportunidade para amadurecer, para crescer. E não fala dos pontos bons, favoráveis. Isso. Aquilo que a criança tem de bom, que ela acerta, ela não ouve. Só ouve o que está errado. Então, eu falei, como que eu vou acertar? Poxa vida, eu já me esforço, fiz tanta coisa, aí vem a minha mãe e fala que está tudo errado. Sempre assim. Então, isso vai o quê? Reprimindo, são psicossomáticos,
vai somando tudo, e quando vem para a terapia, a gente consegue ver aonde está. É o comportamento lá na escola? E que perfil ele tem? Como que é o temperamento? Ele está passando o quê? Porque na sociabilização, certo? O que acontece? Tanto tem que ser para os coleguinhas, alunos, professoras, coordenadoras e diretoras. Às vezes essa criança, ela também passa por alguns momentos. A professora pode falar, só você que não terminou ainda, né? Ou então, de novo, você faltou ontem, né? E aí? Não, você vê que essa roupa, você não tem outro sapato? Então, gente, lá dentro da sala de aula, ele pode estar sendo criticado, pode estar colocando em evidência na frente de todo mundo. Ele se sente, sim, humilhado. Em casa, é aquela falta de contato, de carinho, de atenção. Todo mundo está no automático. A gente estava falando na ida aqui sobre estresse. Todo mundo está no nível ligado no automático. Aqui em cima. E o que é estresse? Estresse é uma situação que você não suporta mais, mas só que você tem que continuar. Então, o estresse, e às vezes essa criança, ela está nesse tempo, está passando esse estresse, tanto na casa dela, quanto lá na escola, e ela só precisa de ser compreendida, de ser atendida. Então, o emocional da criança também os pais que não compreendem, quem cuida dela, os irmãos, sabe que tem muita briga de irmão. Sim, tem, bastante. Principalmente o mais velho. Então ele tem que ser igualzinho, tem que ser igual ao meu irmão. Minha mãe já falou. Faz como o teu irmão faz que tá certo. De novo, E aí é sempre assim. O mais novinho é o queridinho, né, da família, é o protegido. Aí o mais velho, ele tem que ser o bom, que tem que fazer tudo certo, não pode errar. E aí vai vindo os outros, né? Que a gente chama de número 2. Aí o 2 chegou na vez dele. Tudo errado. Cada indivíduo é diferente, né? Sim, individual. Não tem ninguém igual no mundo. Nunca vai ter alguém com a marca do seu polegar. Dá uma olhadinha nos seus dedos. Essa impressão digital aqui, ninguém tem igual. Então, todos nós somos únicos. Não tem nem gêmeos. Não tem isso. Então, aquela criança, ela tem aquela personalidade. Ela não pode ser igual ao irmão sempre, ser comparado. Exatamente. Então, são fatores que podem ser resolvidos, vai causando. E é isso. Na nossa terapia, jornalista Rose, eu admiro muito você, viu? Eu quero dizer que esse programa é muito especial, viu? Atinge, assim, uma faixa etária muito legal, muita gente. Bacana, aqui a gente consegue colocar todas as pessoas. Eu percebi isso, saúde, viu? Beleza e bem-estar. Bem-estar engloba tudo. Engloba tudo. Desde a questão dos professores, alunos, doença, tudo. E tem o coordenador também de imagem que está aqui, a gente sabe que ele sempre faz o melhor, né? Então, bem legal. E eu espero estar podendo explicar direitinho. E a gente quer que essa criança, ela viva melhor, ela tenha, assim, firmeza na vida dela. Por quê? Algo que eu vou te falar importante, Rose. Não tem caso perdido. Não tem. Não tem. Tudo tem jeito. Você vai ter isso, tem jeito, tem como tratar. Então, eu vou estar conversando, avaliando, se precisar passar por uma psicóloga ou outro profissional, eu vou indicar, mas o meu alvo, tá, é trazer essa criança a ter firmeza. Por quê? Ele crescer um adulto. Crescer um adulto. Firme, exatamente. Firme, sem complexo, que também consiga falar em público, porque vai chegar lá na faculdade, ele vai ter que fazer trabalhos, ele vai ter que apresentar, entendeu? Então, assim, para você ter... Porque a criança, às vezes, está na escola, ninguém explica, você precisa ir, vamos. Então, leva aquela criança todo dia na escola, aquela mochila pesada, chega lá, tem que aguentar, às vezes ele nem queria, então ele nem sabe o que é escola, porque ele está estudando. Ele precisa ter um certificado, ele tem que fazer o básico, né? Ele tem que fazer o Fundamental 1, 2, o ensino médio, mas isso para visar já uma profissão, mesmo que ele não for fazer um nível superior, um curso técnico, ele já tem uma profissão. Então, essa criança precisa saber que é o futuro dela, aprender direitinho, escrever. Eu atendo também, no Ler é Viver, tem crianças
Tem pessoas que estão até na 7ª série, eles não sabem nem ler e escrever ainda. Nossa. Entendeu? Então, eles não conseguiram. Então, a gente precisa ver tudo isso. Então, aí já entra o caso, no caso, diagnóstico, por exemplo. Sim. Dislexia, é isso? Certo. Os transtornos. Transtornos. Que a gente não vai, nessa terapia, a gente não vai entrar em tantos, aprofundar a questão de dislexia, do TDAH. E também são coisas que a gente sabe que hoje está acontecendo demais. É que rotularam muito. Porque é muito parecido. O autismo, o TDAH, são atitudes parecidas, próximas. Então, quem está atendendo, fala, ele escolhe. Próximo, mas próximo. Acho que tão parecida, porque assim, no caso do autista, a gente tem o grau 1, 2, 3 e tal. Sim, avançado. Então, assim, o TDAH é o TDAH. Exato. Agora, ele pode acompanhar de dislexia, ou até mesmo de outros tipos de transtorno. A dislexia é mais indicado, porque os psicopedagogos é que tratam disso, tá? Então, eu também tenho, a minha formação, ela é em psicologia da educação, também fiz um complemento em psicanálise, e o que acontece? Então, a gente vai conseguir ter isso. E essa criança, ela tem resultados, assim, rápidos. Eu atendi já. Vera, fala pra gente, então. Fala. Tá, então, o pessoal pode procurar você, as mães, os pais, relatar algum problema, e você vai estar ajudando as crianças e adultos também, né? Também, é para crianças, jovens e adultos, que o adolescente, ele pode estar com todo o acúmulo de todas as etapas que não foram tratadas na idade por exemplo, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 11, aí depois vem de 12 a 13. O que acontece? Ele tem muita coisa ali guardada que não foi resolvida, não entende, e ele levou para a adolescência. Na adolescência, o que acontece? O mundo dele vai ser assim, só eu estou certo, e aí eu também não tenho que dar satisfação para ninguém. Exato. Isso aí. Não estou falando que é errado, mas o adolescente, ele tem uma fase diferenciada, né, depois, logo que passou a infância. E aí, tudo vai aonde? Lá na fase adulta. Então, a gente quer que, mesmo o adulto, ele pode me procurar, tá? Principalmente os pais das crianças que têm dificuldades, os adolescentes. E eu tenho um telefone que eu vou deixar. Já deixa agora pra gente finalizar. Infelizmente, tá certo. Não, foi ótimo. Vou deixar rapidinho meu contato. Anota aí, é 11 982 10 988. Olha que maravilha. 82 10 90 88. E o meu Instagram é Vera Lúcia Giglioli. Viver para vencer. Estou te esperando, te aguardando. Vamos cuidar das nossas crianças emocional e educacional. Olha que maravilha, gente. Olha, Vera, muito obrigada. Eu espero que você volte outras vezes para falar mais, porque eu sei que esse assunto é muito amplo. Tem muito mais. Só que, infelizmente, o nosso tempo é pouquinho. Mas, vocês gostaram, né, gente? Prazer. Muito bom, né? Obrigada. Muito obrigada, tá? Obrigada, viu, querida? Super abraço, por favor. Retorno. Assim possível. Então, terminamos aqui, gente, mais um programa Saúde, Beleza e Bem-Estar com Rose Fei. E eu espero que vocês gostem de todas as entrevistas. Então, um beijo, pessoal, e até breve. Tchau, tchau.